quero comentar com você um assunto que é bíblico e tem muita importância na nossa vida, é a respeito do perdão. Na vida comum, esse termo, este conceito não funciona muito. Há necessidade de ordem no país, botar as coisas em ordem, e a corrupção tem que ser punida. O erro tem que receber o nome de erro, não tem que passar a mão por cima do erro. Nós vivemos uma ordenação jurídica num país muito complicada, que para a justiça, a verdade não é a verdade verdadeira, é a verdade que está ali. Por exemplo, uma parte entra na justiça e alega um monte de coisas, coloca ali um monte de mentira. É uma mentirada danada aquilo. A outra parte está na responsabilidade de contestar. O que não conseguir contestar, pela justiça é aceito como verdadeiro. Se perder o prazo, a outra parte não contestar nada, tudo aquilo que é a mentirada toda, a justiça vai considerar como a verdade. Nós vivemos uma época assim, a corrupção, se não for apanhada, está valendo, é normal. E a gente vê que é uma situação complicada esta, por causa do erro das leis e das instituições que nós temos no país, tudo muito falho. Mas com Deus não é assim, com Deus não é assim. Então o que se espera para um país é ordem, estabilidade, leis que funcionem, justiça que funcione e um executivo que seja honesto para governar o país. É o que se espera, mas claro que muita gente se apresenta tendo estes requisitos, mas o conceito de perdão não existe. Anistia, houve uma época de anistia no país, mas isso não funciona muito. É uma falsidade. Vamos ser rigorosos, não podemos aceitar o erro, não existe perdão, mas a gente só vai punir aquilo que conseguir comprovar. Na prática, as coisas funcionam assim. E o país está do jeito que está, essa corrupção avassalante tomando conta do país e paralisando a economia. O que paralisa a economia do país é muito mais a corrupção do que erros políticos ou de orientação. É muito mais a corrupção. Mas vamos vivendo este faz de conta, este país de fingimento. Mas eu quero fazer a diferenciação para o reino de Deus. No reino de Deus é tudo diferente. A verdade é verdade mesmo. E outra coisa, se você não reconhecer, não confessar a verdade, diante de Deus não vai receber nada. Mas alguém dirá, mas se eu confessar a verdade, eu vou receber pau, eu vou receber punição, porque eu fiz tanta coisa errada, eu vou ter que pagar por isto. Pois é. A essência do Evangelho é exatamente para tratar este assunto. Jesus, o Filho de Deus, morreu, veio aqui à terra, morreu no nosso lugar para pagar o nosso erro, a culpa do nosso pecado perante Deus. Mas só vai valer para quem reconhecer. Eu tenho que me abrir totalmente, me derramar, reconhecer o meu erro, confessar os meus pecados, as minhas falhas. Assim, então, o valor do sacrifício de Jesus valerá para mim e eu receberei perdão. O conceito de perdão é muito importante na Bíblia, mas precisa ser absorvido também por nós. Para gozarmos o direito do perdão de Deus, temos que perdoar nosso próximo também. Mas a ordem é um pouco diferente do que nós pensamos. O ser humano pensa o seguinte: eu vou perdoar o meu semelhante para merecer o perdão de Deus. Não é isso, não. Não é assim. A Bíblia nos diz que Deus primeiro nos perdoa e depois manda a gente perdoar o semelhante também. Se a gente não perdoa o semelhante, depois Deus acerta as contas conosco e diz: olha, eu havia perdoado a você, mas você não perdoou o seu semelhante, então eu volto atrás,
Deus diz isso na Bíblia. Jesus próprio falou: e eu vou cobrar de você tudo que você me devia. Pelo fato de você não ter perdoado ao seu semelhante, eu vou cobrar agora de você tudo que eu tinha perdoado antes. É o próprio Deus quem diz isto na Bíblia. A Bíblia tem exemplos interessantes de uma situação de perdão, falta de perdão, meio perdão. Essa situação fica enrolada. Por exemplo, relacionamento marido e mulher. Quando a mulher erra e sai com outro homem, o que ela faz? E agora? Está arrependida, chorosa, traiu o marido, e agora? Bom, não adianta. Se ela confessar, o marido vai ficar muito triste, chateado e pode fazer qualquer coisa. Mas não tem outro caminho. É isto que ela deve fazer. E o marido, de igual maneira, traiu a mulher. Não fique tentando tapar o sol com a peneira. Reconheça, confesse. Se ela sair de casa, fizer qualquer coisa, é direito dela. Mas eu acredito que se o marido for sincero, ela também vai ter atitude de perdão. Perdão. Sem perdão, um casamento não sobrevive. Sem perdão, uma amizade não sobrevive. Sem perdão, uma igreja fica falsa, fica num clima artificial. E isto não é o que Deus quer. O perdão é essencial. E o próprio Deus nos empurra para situações onde o perdão se tornará necessário. Deus nos empurra para situações, às vezes escândalos, traições, brigas, dissensões, divisões, onde o perdão será necessário. Nós encontramos Davi na Bíblia numa situação muito interessante. Quando ele errou, pecou e adulterou lá, foi um escândalo nacional. Entre outras consequências, os seus filhos perderam o respeito a ele. Um dos filhos de Davi armou uma situação em que ele forçou, estuprou a sua irmã. Aquilo causou um mal-estar terrível e Davi não quis perdoar, deixou a situação de qualquer jeito. Deixar de qualquer jeito é pior, é uma situação pior. E Davi deixou. O irmão daquela estuprada foi e matou oportunamente o irmão que tinha estuprado, o estuprador. Aquilo causou mais revolta ainda em Davi, que ficou chateado, quis punir o filho, mas o filho espertamente fugiu para outro país, até que o tempo passasse e Davi foi se esquecendo. Depois ele voltou e quis fingidamente estar com Davi, com o pai, para dar uma aparência para a nação de que ele tinha se reconciliado com o pai. E novamente o pai não traz o assunto à baila, fica meio de qualquer jeito, ou seja, meio perdão, meio escondido, meio de qualquer jeito, não resolve. O resultado daquilo foi uma imensa revolta da maior parte do país, liderada pelo seu filho, o Absalão, que por fim causou uma guerra interna entre irmãos e com consequências terríveis. Morreu muita gente, mas Deus diz que aquilo foi como que necessário por causa dos erros de Davi, das falhas do povo. Aquilo foi necessário para depurar o país dos maus elementos. Olha que situação difícil, que consequências terríveis da falta de perdão. Vamos entender isso. O perdão tem que ser completo. Nós devemos o perdão. É uma dívida que temos com Deus de perdoar todos que nos fizerem qualquer coisa ruim. Entenda isso. Se Deus perdoou a você, perdoe os outros também. Se você não perdoar os outros, Deus voltará atrás e vai ser muito difícil para você quando Deus cobrar de você aquilo que já tinha perdoado. Cuidado, perdoe, você não está fazendo nada demais, você está apenas confirmando a sua salvação, garantindo o seu lugar no céu. Isso vale mais do que tudo. Perdoe, meu irmão, perdoe, minha irmã.